Olá, povo de Deus, me chamo Geilson Francis e nós vamos iniciar mais uma aula de escola bíblica dominical aqui para você, tá? Dessa vez nós vamos estudar a lição de número 10, da nossa revista, essa revistinha aqui, tá? Tá aqui, eu queria mostrar para vocês, aqui, os ataques contra a igreja, deixa eu tirar só minha mão aqui, pronto, os ataques contra a igreja de Cristo. A sutileza de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Cristo, tá? Então essa é a nossa revista de escola bíblica dominical. Desde já eu quero agradecer a todos que estão se inscrevendo, aqueles que estão visualizando, dando like. Peço que vocês continuem se inscrevendo no nosso canal e compartilhando esse material com muitas pessoas, tá bom? Desde já, sem mais delongas, vamos iniciar a nossa aula de escola bíblica dominical deste domingo. E nosso trimestre, nós estamos aí no terceiro trimestre, né, de 2022, e a lição de número 10 diz o seguinte: a sutileza contra a prática da mordomia cristã. Primeiramente, você precisa saber, para a gente já iniciar a nossa aula de hoje, o que significa mordomia cristã. Você precisa entender o que significa mordomia cristã. Então, mordomia cristã é você saber administrar aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus entregou. Então, para isso, você precisa entender, primeiramente, crer que Deus é que dá todas as coisas àqueles que estão nos caminhos do Senhor. E não só nos caminhos do Senhor, mas tudo que nós recebemos aqui nessa terra vem de Deus. Se você não compreender esse princípio, fica muito difícil você se tornar um dispenseiro, um administrador da obra de Deus, um mordomo da obra de Deus. Então, mordomia significa você saber administrar as coisas de Deus, crendo, primeiramente, que Deus é que tem todas as coisas e que nos dá todas as coisas, tá bom? Então, isso significa mordomia cristã para começarmos a nossa aula. Mas agora nós vamos para o textuário, para a gente começar definitivamente a nossa aula deste domingo, tá ok? Então, o texto bíblico que está aí descrito para você, eu estou aqui olhando para a tela do meu computador para ler para você, diz assim: e Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Gênesis 14, 20, nós vamos entender melhor esse texto bíblico. Eu gostaria até, inclusive, de chamar você para que nós possamos meditar um pouco mais sobre o dízimo, já que a lição vai trabalhar exatamente a questão do dízimo. Então, eu quero que você entenda que muitas vezes, gente, a gente está com a motivação errada na entrega do dízimo. Nós damos o dízimo, nós estamos contribuindo mensalmente com a obra de Deus, mas infelizmente a motivação pelo qual faz com que você dê o dízimo é uma motivação completamente errada, tá? Então, nessa aula você vai aprender quais são as motivações corretas e qual é o propósito do dízimo no Novo Testamento, tá bom? Então, vamos para a nossa verdade prática. A nossa verdade prática diz o seguinte: contribuir financeiramente para a obra de Deus é mais que um dever, é um privilégio. É mais que um dever, é um privilégio. E é a expressão de gratidão ao Pai por todas as suas bênçãos dispensadas. E eu digo mais, essa é uma das principais motivações daqueles que dão dízimo. É exatamente a pessoa dá o dízimo por gratidão. Essa é a motivação áurea, daqueles que dão o dízimo na casa do Senhor. Agora vamos para a nossa leitura bíblica em classe. Diz o seguinte, Gênesis 14, versículo de número 17 até o versículo de número 20. Diz assim o texto bíblico: e o rei de Sodoma saiu-lhes ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedar-Loamé, e aos reis que estavam com ele no vale de Safé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou e disse: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e na terra, e bendito seja Deus, o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos.
e Abraão, né, a parte final do texto que foi o texto áureo, e deu-lhe o dízimo de tudo. E Abraão deu o dízimo de tudo, ok? Beleza, gente. Vamos agora para a nossa introdução. Nesta lição, abordaremos a doutrina bíblica da mordomia cristã. Há muitos equívocos, incompreensões, distorções em torno da doutrina da mordomia cristã, mais precisamente financeiramente falando, né? Isso tem feito com que essa prática, né, ela tenha sido maliciosamente rejeitada e combatida por parte de muitos. Em primeiro lugar, deve ser observado que mordomia aqui tem um sentido de administrar bem o que Deus nos deu, como eu já tinha falado antes, né? Administrar bem aquilo que Deus nos deu, e não os privilégios vividos indevidamente por alguém, visando corrigir algum ensino equivocado em torno desse assunto, que sutilmente se infiltraram no meio evangélico. Faremos uma exposição daquilo que as Escrituras ensinam sobre a mordomia. Então nós vamos fazer uma exposição daquilo que as Escrituras ensinam. Por outro lado, veremos também como muitos maldosamente transformaram esse ensino numa prática de barganha. Entretanto, também mencionaremos que os que se posicionam contra a prática do dízimo usam esses estereótipos como justificativo para sua infidelidade. Finalmente, mostraremos que a prática do dízimo e das ofertas, longe de ser um fardo, é a expressão de gratidão por parte do cristão que sente agraciado por Deus, ok? Como eu falei para vocês, nós vamos iniciar aqui, antes de continuar com os pontos da lição dessa lição de número 10, nós vamos falar um pouco sobre o dízimo, já que o dízimo e as ofertas são assuntos que vai ser abordado aqui na nossa lição. Espero que você esteja conosco, fique até o final do conteúdo, tá bom? Porque você vai aprender bastante aqui agora, nesse momento, um pouco, né, a respeito do dízimo. Espero que algum dia eu possa ter mais tempo aqui para poder explanar a questão do dízimo aqui, mas vai ser o suficiente para podermos entender qual é a motivação, quais são os princípios agora do dízimo no Novo Testamento. Espero que você esteja conosco e espero que você possa aprender bastante agora a partir desse momento, tá bom? A partir desse momento. Então vamos lá. Eu gostaria, então, desde já, tratar de algumas questões importantes antes de continuar. Primeiro, os textos que foram colocados aqui na revista para tratar sobre o dízimo, que é exatamente esse texto aqui de Abraão, que está aqui na sua tela, tá? Gênesis 14, do 17 ao 20. Eu repeti aqui, eu vou colocar aqui para vocês e vou colocar algumas questões que eu acho importante que vocês fiquem sabendo, certo? Então, primeira coisa que nós vamos falar, primeira questão, o texto. Vamos aqui tratar sobre o texto falando do dízimo antes da lei. Temos apenas duas passagens, gente. Antes da lei, porque uma das justificativas para você entregar o dízimo é que o dízimo ele é um princípio que vem antes da lei. Porque muitas pessoas criticam o seguinte: olha, o dízimo é algo da lei, então nós não vamos praticar o dízimo porque é algo da lei. E a justificativa que nós usamos para poder praticar o dízimo é que nós dizemos que o dízimo ele é anterior à lei. Aí eu pergunto para você, o dízimo é anterior à lei? É. Mas nós temos apenas duas passagens bíblicas que vai tratar do dízimo no Antigo Testamento antes da lei, né? E esses dois textos eu coloquei aqui para vocês para que a gente possa analisar da melhor maneira possível, tá? Então vamos fazer aqui a leitura. Não vou fazer a leitura aqui desse texto porque já fizemos, eu vou só comentar o contexto. Qual foi o contexto aqui? O sobrinho Ló ele foi levado, né? Levado como escravo, cativo. E Abraão intercede pelo seu sobrinho e Deus lhe dá graça para que ele vá enfrentar os reis que sequestraram ele, né? Levaram ele. E Deus dá tanta graça para Abraão que Abraão consegue vencer a guerra, consegue vencer aquela luta, certo? Contra 7 reis. E ele pega todo o despojo de guerra e está voltando triunfante contra os seus inimigos. No meio do caminho, Melquisedeque, rei de Salém, que é uma figura misteriosa, uma tipologia de Cristo também, né, no Antigo Testamento.
Ele se apresenta como sacerdote do Deus Altíssimo, elogia Abraão, dizendo: olha, Deus abençoou, entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão ali entrega o dízimo de tudo. Então, basicamente, o contexto que está em volta da entrega do dízimo de Abraão é exatamente esse que eu acabei de falar para vocês. Mas eu quero aqui mostrar pelo menos 3 questões em cima do texto bíblico e desse contexto que nós acabamos aqui de mostrar para vocês. Então vamos lá. Então, diante do texto acima, nós temos 3 objeções. Primeira, não há nenhuma evidência nesse texto de que dizimar foi ordenado por Deus. De fato, tudo no texto nos leva a crer que dar o dízimo foi completamente uma decisão e livre escolha de Abraão. Então, o dízimo aqui foi uma escolha de Abraão. Nós não temos realmente no texto, você acabou de ler, nós não temos nenhum mandamento de Deus pedindo para que Abraão desse o dízimo. Foi algo que brotou no seu coração, foi algo que surgiu no seu coração, o desejo dele, então foi algo livre, foi uma decisão livre. E nós chamamos isso de ato voluntário. Ou seja, o ato de Abraão de dar o dízimo foi um ato completamente voluntário. E esse princípio da voluntariedade é muito importante, certo? Porque nós vamos vê-lo também no Novo Testamento. Eu vou mostrar para vocês essa questão, tá? Segunda questão que eu tenho que mostrar aqui para vocês é que, ademais, este é o único dízimo que as Escrituras mencionam que Abraão jamais deu depois desse dízimo, outro dízimo. O texto bíblico, não existe outra referência, não existe outro texto bíblico que nos dê a certeza de que essa prática que Abraão estava exercendo nesse momento fosse uma prática habitual e constante na vida de Abraão. Nós temos só esse texto mostrando que Abraão deu dízimo e nenhum outro mais. Isso nos leva a crer, isso nos mostra, isso nos traz uma interpretação de que dar o dízimo não era algo constante e habitual na vida do povo de Deus antes da lei. Ok? Eu quero frisar bem essa questão, antes da lei, porque depois, quando a lei chega, aí sim se torna um dever, se torna um mandamento, e o povo de Deus, né, já sob a lei, eles tinham que dar o dízimo de tudo o que eles viessem obter como renda, certo? E nós vamos ver aqui rapidamente, depois já, o propósito que estava no coração, que Deus tinha colocado, estabelecido os propósitos para que o povo de Deus viesse dar o dízimo. Mas se você pegar o texto bíblico agora, que eu acabei de pegar, e nós lemos aqui o texto da leitura bíblica, não tem nenhuma outra referência antes da lei de que o dízimo era algo habitual e constante e que Abraão fazia isso de maneira tranquila e de uma maneira mais comum possível, né? Nós não temos como afirmar isso porque a Bíblia não afirma. Beleza? Então, em terceiro lugar, terceira objeção, ainda mais este dízimo proveio do despojo da vitória que Abraão adquiriu por poderio militar. Então, 3 objeções que eu levantei agora. O dízimo ele é voluntário. Abraão ele dá o dízimo voluntariamente. Não era algo constante e habitual. E ele deu o dízimo do despojo de guerra que ele obteve sobre os 7 reis pelo qual ele foi guerrear. Beleza? Agora nós vamos para o outro texto bíblico antes da lei que também fala de dízimo. Esse texto aqui de Jacó, Gênesis 28, 20 e 22, diz assim o texto bíblico. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e veste para vestir, e eu em paz tornar para a casa de meu pai, e o Senhor me será por Deus. É como se ele estivesse ali fazendo um voto. Se o Senhor me fizer voltar tranquilo para a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. Né? Vocês lembram que esse texto bíblico ele vem posteriormente àquela visão dele quando ele deita na pedra, né? Ele vê uma escada e anjos subindo e descendo. Aí ele diz mais: e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo.
Então, de tudo que o Senhor me dá, certamente te darei o dízimo. Então, mais uma vez, percebe-se do texto que Jacó deu o dízimo, porém não vemos nenhuma referência de que tenha sido uma ordem de Deus para que ele desse, para que Jacó desse. Então não foi uma ordem de Deus, foi um voto, ou seja, algo também voluntário. Então antes da lei, o que nós temos, gente, é o dízimo sendo dado de maneira voluntária. Então, a atitude de dar o dízimo por parte de Jacó foi algo que aconteceu voluntariamente. Também não temos mais nenhuma referência de que Jacó continuou a dar o dízimo depois do cumprimento do seu voto, ou seja, o dízimo antes da lei era uma prática totalmente voluntária e não constante, habitual ou comum, não era algo comum. Por que nós chegamos a essa conclusão? Porque para Jacó dar o dízimo, foi necessário ele fazer um voto. Por que precisou fazer um voto para dar o dízimo? Por quê? A gente questiona, né? Por quê? Porque não era algo comum. Então não era algo corriqueiro, não era algo de costume, né? Então ele teve que fazer um voto para poder entregar, ou seja, certamente darei todo o dízimo de tudo que eu vier ganhar, que eu ganhar, que o Senhor me der. Tudo que o Senhor me der, te darei o dízimo. Ou seja, não era algo comum na vida de Jacó. Beleza? Então, gente, o que é que nós aprendemos então de tudo isso? O que é que nós aprendemos? É que o dízimo ele não era algo comum. O dízimo não era algo praticado de maneira habitual. O dízimo era algo voluntário. E nós temos essas características que vai bater completamente com as características do dízimo no Novo Testamento, ou das ofertas, ou das contribuições, não importa o que você denominar de oferta ou de contribuição, de dinheiro na igreja, né? Se você está dando, dadivar, não importa, certo? Mas o dízimo no Novo Testamento tem muito a ver com esse dízimo que era dado antes, ou seja, o dízimo era algo voluntário, e era algo, né, que nascia no coração e era algo não constante, certo? Isso também vai ser incentivado, você vai ver mais tarde pelo apóstolo Paulo, que o povo dê, né, de maneira abundante, porque existe uma bênção nisso, exatamente. O problema é que nós fizemos disso uma barganha. É o que nós vamos tratar também nos textos aqui do comentário da nossa revistinha, certo? Da Escola Bíblica. É exatamente o que nós vamos trabalhar também. Se tornou algo barganhado. Por quê? Porque você dá e recebe uma bênção, né? E nós vamos ver que não é bem assim, né? Era uma oração. Nós vamos ver os textos bíblicos, aí você vai tirar suas próprias conclusões. Porém, o texto bíblico mostra claramente que o dízimo era algo voluntário, não habitual, não comum no tempo de Abraão e de Jacó. Por quê? Porque no caso de Abraão, Abraão ele deu o dízimo apenas uma vez, só tem uma referência, não tem mais nenhuma outra referência de que Abraão dava constantemente esse dízimo para Deus. E nós temos o outro texto bíblico agora de Jacó fazendo um voto para dar o dízimo. Então, o fato dele fazer o voto já mostra que não era algo comum, prática comum na vida de Jacó, fazer o dízimo, né? Dar o dízimo. Então, não temos como criar essa doutrina da constância, né, nesses textos bíblicos antes da lei. Por quê? Porque nesse texto bíblico era algo voluntário e não habitual, está claro no texto, e nós não podemos ir muito além disso que eu estou agora acabando de falar para vocês, tá? Mas nós vamos agora continuar a nossa aulinha, tá? Vamos continuar a nossa aulinha agora. Vamos agora falar, gente, das contribuições, das ofertas e do dízimo no Novo Testamento. Então vamos agora para a nossa segunda questão. Agora gostaria de lhes apresentar algumas passagens do Novo Testamento que fala do dar e das contribuições para que retiremos alguns princípios da contribuição no Novo Testamento. Nós vamos retirar agora alguns princípios das leituras e dos textos bíblicos que eu trouxe para você agora nesse minuto. Vamos agora ler Filipenses, primeiramente, Filipenses capítulo 4, versículo 15 ao 23. Diz assim o texto bíblico:
E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão a vós somente. Porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro fruto que cresça para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho em abundância. Eu não tenho só recebido algo de vocês, mas tenho recebido em abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, com cheiro suave, sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora, a nosso Deus e Pai seja dada a glória para todo sempre. Amém. Saudai a todos os santos em Cristo Jesus, os irmãos que estão comigo vos saúdam, todos os santos vos saúdam, mas principalmente os da casa de César, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Pronto, o texto que nos chama a atenção é o texto que fala aqui da contribuição dos filipenses para que Paulo pregasse o evangelho, para que Paulo tivesse o mínimo suficiente, não só o mínimo, né, como ele disse, eu abundei, vocês foram uma bênção na minha vida. E aí há uma bênção daquele que recebe. Olha, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades, né? Ou seja, vocês dão de coração, de amor, então Deus vai suprir a necessidade de vocês. É isso que Deus promete, certo? Infelizmente, como eu falei, muitos fazem desses textos uma prática de barganha, e nós vamos ver mais também um pouquinho mais na frente. Mas o que é que nós vemos aqui? O apóstolo, ele agradece à igreja de Filipenses pela sua generosidade para com ele. A igreja mandava algumas vezes um sacrifício ou uma oferta para necessidades do apóstolo, para que a necessidade do apóstolo fosse suprida. Vemos então a contribuição para a obra missionária. Então, no Novo Testamento, o que é que nós temos de contribuição? Primeiro, contribuição para a obra missionária. Nós vemos aqui claramente Paulo sendo ajudado pelos filipenses para continuar pregando o evangelho, tá? Então, contribuição para a obra missionária. Vamos para o segundo texto, 2 Coríntios capítulo 8, do 1 ao 8. Diz assim o texto: Também, irmão, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia, como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo. E como a sua profunda pobreza abundou em riqueza da sua generosidade, porque segundo o seu poder, que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente. Quando eu falei para vocês que o dízimo antes da lei era dado voluntariamente e que tinha sim uma continuidade nesse sentido, porque aqui mais uma vez o texto bíblico aqui do Novo Testamento, Paulo ele diz que os irmãos ali que ofertaram na tribulação ali, ele falando para os coríntios, né, ele falando das igrejas da Macedônia, né, ele está falando da igreja da Macedônia que doou, que deu de maneira generosa e de maneira voluntária. Então, pega esses princípios, certo? Porque esses já são princípios no Novo Testamento do dar, do contribuir, do dizimar. Então, dizimar no Novo Testamento tem que ser feito por generosidade. E tem que ser feito voluntariamente. Não é forçado, não é mandamento e não é um dever. É voluntário. É voluntário, tá? Então, pedindo-nos com muito rogos que aceitássemos a graça e a comunicação desse serviço que se fazia para com todos os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmo se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Então, Paulo ele pediu, assim, olha, vocês poderiam contribuir, só que eles contribuíram tanto que foi acima da expectativa que Paulo tinha. E essa era de maneira voluntária, de maneira generosa, mas eles deram acima, até mesmo do que eles podiam. E Paulo ele está aqui orgulhoso porque eles não apenas deram o dízimo, eles se deram. Eles doaram a si mesmo para a obra de Deus, tá?
De maneira que exortamos a Tito que, assim como antes tinha começado, assim também acabasse esta graça entre vós. Portanto, assim como em tudo abundais em fé, em palavra, em ciência, em toda diligência e em vosso amor para conosco, assim também abundeis nesta graça. Olha aí, ele está dizendo que, olha, continue doando, continue dando, continue abençoando, que vocês abundeis nessa graça, assim como vocês estão abundando em fé, assim como vocês estão abundando em ciência, assim como vocês estão abundando em diligências para conosco, para a obra de Deus, que vocês abundeis nesta prática, tá? E ele termina dizendo, não digo isto como quem manda, ele não está mandando, ele não está forçando a barra, ele não está pedindo, ele não está exigindo que o povo dê. Mas só que ele está dizendo, olha, o fato de vocês dar e superabundar nesta graça vai servir como prova pela diligência dos outros da sinceridade de vosso amor. Então, irmão, doar e continuar doando é prova do amor que está no meu e no seu coração. É isso que o apóstolo Paulo tá dizendo. Olha, não é obrigado, eu não estou mandando, mas o fato de vocês contribuírem e abundar nessa graça mostra, prova que vocês têm um amor descomunal. Mostra que vocês têm um amor perfeito, um amor aperfeiçoado, tá? Então, dízimo e oferta é algo voluntário. O apóstolo Paulo incentiva que seja algo constante, mas ele não manda, não é mandamento, não é obrigado, não é dever, mas é uma prova do amor, da sinceridade, do amor daquele que contribui, tá? Então, nesse texto bíblico aqui nós temos várias coisas importantes a respeito do dízimo e a motivação pelo qual nós temos que dar o dízimo, certo? Então, nós damos o dízimo de maneira generosa, voluntária. Nós damos o dízimo e o apóstolo Paulo, ele incentiva que eles abundeis nessa graça, que eles continuem dando. E esse dízimo, essas ofertas, essa contribuição, porque o texto não fala de dízimo e oferta. E isso aí eu gostaria de abrir o olho de vocês, tá? Fala de contribuição, fala do dadivar. Muitas pessoas estão trocando a palavra dízimo por generosidade ou por dadivar. Né? Por quê? Porque em muitos textos bíblicos que o apóstolo Paulo fala de contribuição e de contribuição na igreja primitiva, você não vai encontrar em nenhum momento Paulo citando a palavra dízimo, nenhum momento. Vai falar de contribuição, de ofertas que eram depositadas aos pés dos apóstolos, certo? Então, é muito importante isso para o seu estudo particular sobre o dízimo. Acho importante, eu acho interessante isso. A questão do dízimo está sendo muito estudado hoje. Muitas pessoas estão se debruçando sobre esse fato do dízimo. Mas é importante que a gente tenha um entendimento correto a respeito do dízimo. E esse entendimento é esse que eu estou trazendo para vocês, tá? Por que eu tenho que dar o dízimo? Qual a motivação que está por trás deste dar, tá? Beleza, bola para frente. Paulo trata da generosidade, da voluntariedade da igreja da Macedônia, que contribuiu além até mesmo de suas posses para ajudar os irmãos necessitados. Então, por que nós damos o dízimo? Qual é o propósito do dízimo? Primeiro, para contribuir com a obra missionária, né? Nós vimos lá no primeiro texto que nós lemos. E segundo, agora, para contribuir com os necessitados. Contribuir com os necessitados. E eles não deram apenas valores, mas doaram-se a si mesmo pela vontade do Senhor. Então, Paulo recomenda que eles, assim como em tudo abundeis em fé, em palavra, em ciência, bem como em toda diligência e no amor para com Paulo, que eles abundassem também nessa graça, ou seja, continuassem ajudando com generosidade e voluntariedade, pois fazendo isso provariam a sinceridade do amor deles. Ponto. Tá aí, se você quiser anotar. Tá aí o texto, tá? O texto e tá aí a explicação do texto e das motivações que deve circundar a pessoa que está dando, ofertando, contribuindo, dadivando, dizimando. Ora, quanto à coleta, agora vamos para o próximo texto, 1 Coríntios 16, 1, 2. Quanto à coleta que se fez para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós põe em parte o que poder ajuntar, conforme a sua prosperidade. Então, para que não se faça as coletas quando eu chegar. Então, nós vemos o quê? Que
no primeiro dia da semana, cada um tinha que pôr em parte o que pudesse juntar, de acordo com a sua prosperidade, ou seja, proporcionalidade da renda. Ou seja, você vai dar de acordo com aquilo que você ganha, você não vai dar a mais. Embora Paulo, ele tenha louvado a Deus pela igreja da Macedônia, porque eles deram acima da sua capacidade de dar. E ele disse, olha, o meu Deus, segundo as suas riquezas, vai suprir todas as vossas necessidades, porque vocês deram acima daquilo que vocês tinham capacidade de dar. Ou seja, eles não deram só 10%, se fosse dar o dízimo, né? Eles deram muito mais, eles juntaram muito mais, eles abençoaram com muito mais. Por quê? Porque dentro deles tinha algo que movia, que era o amor. Então, o princípio primordial para você doar e doar com alegria, sem peso na consciência, é doar com amor. E de maneira mais, aqui nesse texto fala da proporcionalidade da renda, ou seja, você vai dar de acordo com aquilo que você ganha, de acordo com aquilo que você, em conformidade com a sua prosperidade. Embora não seja proibido você dar muito além daquilo que você ganha, assim como a oferta da viúva pobre, assim como a oferta da igreja da Macedônia, que deu muito mais do que daquilo que eles tinham. E Paulo elogiou, inclusive mostrando que eles eram um povo abençoado, porque Deus iria suprir todas as necessidades deles, tá? Beleza, para frente, gente. Temos mais um texto bíblico para a gente terminar esse momento aqui de esclarecimento a respeito do dízimo e das ofertas e da motivação pelo qual nós devemos dar o dízimo e a oferta. Vamos para 2 Coríntios capítulo 9, 7 a 9. Cada um contribua segundo tiver proposto seu coração, não com tristeza ou por necessidade, ou seja, cada um contribua com aquilo que foi proposto no seu coração, ou seja, não foi Deus que colocou no coração da pessoa, foi no seu coração que surgiu aquela vontade de praticar o dízimo, de dar, de abençoar, de contribuir para o pobre, para o necessitado, para aquele que está precisando, para a obra missionária. Porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-nos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra, como está escrito, distribuir deu aos pobres, sua justiça permanece para sempre. Mais uma vez, gente, Paulo ele diz, olha, vocês têm que dar com alegria. Deus pode fazer-nos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre, ou seja, Deus, quando a gente dá, Deus ele multiplica e nos abençoa para que a gente continue superabundando em toda boa obra, ou seja, continuar dando. Aqui para acabar com aquele sentimento, olha, Deus me abençoou, eu estou agora abençoado, vou contar meu testemunho, olha, eu era pobre de marredeci, agora eu estou rico, estou empresário. Deus ele abençoa para isso, irmão, para mim sair se gloriando na igreja, contando testemunho na igreja? Não. Deus me abençoa para que eu abençoe cada vez mais. Deus ele me prospera para que eu prospere outras pessoas, para que eu ajude outras pessoas, para que eu superabundez em toda boa obra, irmão. Essa é a motivação e esse é o motivo pelo qual Deus faz com que todas as minhas necessidades sejam supridas. Esse é o motivo pelo qual Deus faz com que eu venha crescer, prosperar, ser abençoado financeiramente. É para que eu continue dando e para que eu continue abençoando a superabundez em toda boa obra, tá? Distribuindo aos pobres, mais uma vez. Ou seja, quais são os propósitos do dízimo, gente? Obra missionária e ajuda ao necessitado. Se você continuar a ler, nós lemos agora 2 Coríntios. Eu queria ler 1 Coríntios aqui com vocês, rapidamente. Leia aqui 1 Coríntios, por gentileza, vou ler aqui. Capítulo 9. Vai falar que o obreiro, quem vive do evangelho, ele tem o direito de comer do evangelho, né? Então, se você ler o primeiro versículo 1, 2, 3, os versículos, né? E você vê Paulo discutindo exatamente sobre esse assunto. Eu quero que só ler aqui, para eu pegar aqui a partir do versículo 13, que é o versículo que vai ser dito aqui na nossa revista da Escola Bíblica Dominical, né? Diz assim, ó, não sabeis vós que os que administram o que é sagrado como que é do templo e que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar, né? Então o texto aqui, o comentarista vai dizer assim, olha, isso mostra que o povo dava o dízimo. Não, aqui não mostra isso não, né? Não é porque ele faz uma comparação
com no Novo Testamento, ou seja, o obreiro do Novo Testamento que vive do Evangelho, ele tem que comer do Evangelho. Ou seja, é uma comparação. Assim como no Antigo Testamento o levita comia do templo porque ele não era remunerado, ele não tinha terra, ele não tinha herança. Então era necessário ele comer da terra, era necessário ele comer daquilo que chegava na mesa deles no templo, né, de dízimo. Então, assim como eles comiam do templo, comiam da obra, aqueles que vivem do Evangelho, né, versículo de número 14, assim também ordenou Deus, o Senhor, aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Certo? E nós vemos aqui um outro objetivo, um outro propósito para se dar o dízimo. Qual é o terceiro propósito de dar o dízimo? Primeiro, para a obra missionária. Segundo, para os pobres e necessitados, e o outro propósito para os obreiros, para o sustento dos obreiros que vivem em tempo integral na obra do Senhor. É claro, esse texto fala claramente sobre isso, né? O capítulo 1 de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 9, do versículo 1 até o último versículo. Aí você vai entender bastante, se você quiser fazer essa leitura depois, vai ser muito importante, tá? Mas a gente já terminou esse primeiro momento. Vamos agora continuar na nossa lição da Escola Bíblica. Primeiro ponto diz: conhecendo o Evangelho da barganha. O dízimo e a oferta como moeda de troca. Infelizmente, o ensino bíblico da mordomia cristã tem sido desvirtuado e distorcido, que é uma doutrina genuinamente bíblica, ter se transformado numa prática de barganha. Técnicas de arrecadação de fundos são usadas para explorar os incautos e os mais pobres. Vale de tudo. E o pior, tudo em Deus, em nome de Deus, da fé. Então isso escandaliza, gente. A gente falou do desigrejado da última vez. Isso aí vai gerar desigrejado cada vez mais. E esse problema da igreja tem que ser trabalhado, né? A gente não pode só colocar a culpa nos desigrejados pelo fato de se tornarem desigrejados, terem se afastado das igrejas, instituição. Não, a igreja também tem pecado errado e precisa mudar muita coisa. Muita coisa mesmo, né? A igreja ela precisa mudar muita coisa para que a gente possa pregar o evangelho de maneira que a gente não venha criar artifícios para arrecadar. Porque quando eu barganho com Deus, olha, coloque Deus na parede, tá? Coloque Deus na parede. Se Deus não te der, coloque Deus na parede. Se Ele não te der, rasga a Bíblia. Você já viu gente falando isso? Meu irmão, é assim de uma ignorância. E é de uma, sei lá, não sei nem o que é que eu possa dizer. Mas é de uma coisa assim tão absurda você colocar Deus na parede para Ele te dar mais do que você está dando para Ele, né? Como um dízimo. É muito complicado essas questões, né? Então é isso, infelizmente, que tem acontecido em muitas igrejas, em muitos lugares aí, né? As pessoas pedem, jogam como um dever, é necessário você dar, e se você der, Deus vai te abençoar. Eita, aí a pessoa vai dar só para poder ser abençoado. Muitas igrejas estão reproduzindo essas práticas e estão totalmente fora das motivações que eu acabei de dar para vocês. Por que eu tenho que dar o dízimo? Tá ali as motivações. Tem que ser algo voluntário, generoso e prova do amor. Gente, se a gente desse dessa forma o dízimo, meu Deus, a gente seria muitíssimo abençoado para que a gente continuasse a dar mais dízimo ainda. Mas muito pelo contrário, o que nós fazemos hoje é a gente dar para receber, para que eu venha me gabar. Ai, eu tenho fé, a minha fé é extraordinária porque eu era pobre e agora sou rico. É mais ou menos isso, tá? Infelizmente. Então vamos continuar aqui. Número 2, dízimos e ofertas como práticas legalistas. Outro efeito colateral do evangelho da barganha está no fato de que ele é legalista. Isso quer dizer que torna a prática do dízimo e das ofertas algo meritório. Essas práticas tornam-se fatores fundamentais para a salvação, né? Quando elas são consideradas meritórias, a salvação deixa de ser pela graça para se tornar pelas obras. Evidentemente que essa é a distorção da verdadeira mordomia cristã. Somos aceitos diante de Deus por causa do sangue de Cristo que verteu na cruz. Ter dinheiro, ter condição financeira, ser abençoado financeiramente porque eu barganhei com Deus, cria-se essa falsa ilusão de que eu mereço, eu tenho isso porque eu mereço, algo
meritório, né? Não, isso nada, tudo que recebemos é pela graça, tudo que recebemos é porque o Senhor quis nos abençoar, quis que a gente prosperasse pelas motivações corretas, ou seja, para que eu superabundeis em toda boa obra, para que eu continue dando ao pobre, continue contribuindo com a obra missionária, continue contribuindo com os obreiros que vivem em tempo integral. Beleza? Vamos para o ponto de número 2, a doutrina bíblica do dízimo sob ataque. O dízimo era uma prática da lei. Muitos se aproveitam daquilo que os maus obreiros ensinam e praticam sobre o dízimo para se eximirem do dever do cristão, né, de dar o dízimo. A alegação mais comum, dentre muitas outras que existem, é que a prática do dízimo era um preceito mosaico. Nesse caso, por viver na nova aliança, o cristão estaria desobrigado de praticar. Como vimos na leitura em classe, a prática do dízimo antecede. Aqui é a explicação, né? A prática do dízimo antecede. Né? Abraão deu o dízimo de tudo, o que tinha centenas de anos antes da lei. Portanto, a desculpa de que não se devolve o dízimo porque essa era uma prática limitada da lei de Moisés não se sustenta. É fato, não se sustenta. Se o motivo for esse, não se sustenta porque era no Novo Testamento. Ou melhor dizendo, porque nós temos textos bíblicos, pelo menos 2 que mostrei para vocês, que falam do dízimo antes da lei. Mas isso não significa dizer que era um dever, era algo obrigatório, né? Nós vimos que era algo voluntário, que nascia do coração de Abraão, nasceu do coração de Jacó, e não era algo comum, porque na vida de Jacó teve que fazer um voto, e na vida de Abraão nós não temos outra referência bíblica, nós não podemos fazer teologia em cima daquilo que não é dito, tá? Então não era prática comum e habitual antes da lei. Se tornou prática comum e habitual na lei e obrigatório, né? A lei obrigava, era mandamento dar o dízimo para o sustento dos levitas. Quais eram os motivos e os propósitos do dízimo na lei? Na lei era para sustentar os levitas, era para ajudar os necessitados e era para poder sustentar as festividades que existia na cultura judaica, né? Então, esses eram os propósitos pelo qual os judeus davam o dízimo. Era um mandamento, era obrigado. 2. O dízimo como contribuição imposta. Há também aqueles que dizem que não devolvem seu dízimo hoje porque consideram essa prática imposta e não contribuição voluntária. De acordo com aqueles que assim pensam, não haveria nada no Novo Testamento que respaldaria a entrega do dízimo. Dessa forma, entendem que um fiel deve ofertar quando quer, onde quiser e com o valor que quiser eu achar conveniente. Essa parece ser uma tese bastante piedosa, contudo não resiste a um único princípio revelado na Escritura sobre o lugar das ofertas no culto cristão. Quando Paulo lembrou à igreja de Corinto que era dever desta cuidar do sustento do obreiro, ele recorreu ao princípio do dízimo. Recorreu ao princípio do dízimo? Não. Ele não quis recorrer ao princípio do dízimo. Ele quis criar uma comparação para dizer o seguinte: o que é que Paulo queria dizer com isso? Ele não está falando de dízimo, ele não estava ali criando uma doutrina sobre o dízimo, ele não queria estar fazendo essa referência da entrega que ele está propondo aqui com a questão do dízimo no Antigo Testamento, mas ele está fazendo uma comparação com o fato de que o levita, ele comia do que estava na mesa, ele comia do templo, ele não tinha herança, ele comia do dízimo que era dado lá. Da mesma forma que ele comia do templo e do dízimo, o obreiro, ele vivia da obra, da mesma forma que ele vivia da obra, do serviço a Deus. O obreiro que vive do evangelho, ele tem que comer do evangelho. É isso, gente. É claro na minha cabeça isso, entendeu? Evidentemente, o apóstolo Paulo estava falando do sacerdócio levítico. Se esse não era um princípio válido na nova aliança, então por que ele usou? Como viveria hoje um obreiro que fosse mantido por um crente que esporadicamente devolvesse seu dízimo e oferta? Gente, lembre-se das motivações dos textos que eu acabei de pegar para você. Você não vai encontrar nenhum texto de Paulo falando de dízimo, falando de dízimo, falando do nome dízimo, você não vai ver.
Você não vai ver ele falando dessa forma, embora exista a palavra dízimo lá em Hebreus, né, que ninguém sabe nem se foi Paulo que escreveu, até hoje se tem a dúvida, e muita gente acredita, outros não, então não tem como a gente afirmar que foi Paulo que falou aquilo, embora também contextualizando, falando daquele contexto lá, a Bíblia está querendo dizer, está querendo só mostrar a questão da superioridade de Jesus sobre Melquisedeque. Vocês sabem que Hebreus, né, um dos pontos lá do livro de Hebreus é falar da superioridade de Cristo sobre Moisés, sobre Melquisedeque, sobre todos eles. Então não existia ali, né, apesar de estar citado o nome dízimo, não tem qualquer referência de que o escritor de Hebreus estava querendo padronizar o dízimo no Novo Testamento. Não tem. Não dá pra gente fazer, é muito forçoso fazer esse tipo de interpretação. Nesse texto bíblico aqui, mais uma vez, é uma comparação, né, que eu acabei de falar para vocês, tá? Mas a gente precisa saber, a gente precisa conhecer a motivação que eu acabei de falar para vocês também, né, dos textos que eu peguei para vocês. O crente que tem a motivação correta para poder doar, ele doa, irmão. Ninguém precisa forçar, ninguém precisa, ele sabe que tem que doar, ele sabe, ele é constante. Ele é constante, ele continua dando, porque ele sabe que ele vai abundar em toda boa obra, porque Deus ele vai superabundar seus bens, vai prosperar a sua vida, não só financeiramente, mas em todas as áreas, seja espiritual, seja psicológica, seja emocional, espiritual, né, física. Deus vai abençoar, ele sabe disso, mas ele sabe que eu dou porque eu amo, eu tenho gratidão, eu tenho generosidade, eu tenho um amor que me move ao amor. Se essa fossem as motivações corretas no cristão, irmão, nós seríamos outra, a igreja seria outra, a igreja abençoaria cada vez mais. Cada vez que eu obrigo o irmão a dar, pior fica. Né? Cada vez que eu crio barganha, sistemas de barganha, sistema religioso de barganha, pior fica, a igreja fica pior, porque a base, que é o amor, deixa de existir. Nós vemos que a motivação para poder dar o dízimo é generosidade, é voluntariedade, é o texto que diz, não sou eu não, tá? Eu mostrei para vocês, se vocês quiserem, volta a aula e vê de novo o que eu falei. Voluntariedade, generosidade, eu dou, Deus me abençoa para que eu continue dando. O apóstolo Paulo ele incentiva que eles abundeis naquela graça, ou seja, de doar, de dar para o pobre, para o necessitado, para o obreiro que está na obra, né? Contribuir com aquele obreiro integral que dá a sua vida, que dá a sua existência, da sua família pela obra de Deus. Obra missionária, que é outro propósito do dízimo e da oferta e da contribuição, ou seja, lá o nome que você queira dar para as contribuições e a entrega de valores. Gente, se essa motivação fosse a nossa, o amor, a gente seria outra igreja, né? E o apóstolo Paulo termina lá no texto bíblico que eu li para você, se eu não me engano foi de 2 Coríntios, foi lá em Coríntios. Paulo, ele falando da Macedônia, ele diz assim, olha, o fato de vocês darem a oferta, eu não estou mandando vocês dar. Olha, o apóstolo Paulo está dizendo que eu não estou mandando. Não é algo ordenado, não é mandamento. Mas quando vocês doam, isso é prova do vosso amor. Olha que coisa linda. É prova do vosso amor. Coisa linda, tá? Então essa deve ser as motivações pelo qual move um crente a doar. E o crente que tem essas motivações, ele nunca vai deixar de doar. Nunca, irmão. Nunca vai faltar, tá? A importância e a necessidade da igreja. Vamos agora para a reta final da nossa lição. Deus, o Criador e Provedor. O primeiro princípio básico da doutrina da mordomia bíblica está no fato de que Deus é o Criador e Provedor de tudo. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor dos céus e da terra. Tudo que existe no mundo, incluindo todas as suas riquezas, foi criado por Deus. Tudo de bom que existe provém dele. É Deus, portanto, a fonte de toda e qualquer riqueza que porventura o homem venha possuir. Esse princípio é claramente ensinado por Moisés. Então, nós temos esse princípio de que Deus dá tudo, Deus é que abençoa, tá? Então, para quem quer praticar mordomia cristã, se não abraça esse princípio de que Deus é que dá tudo pra gente, então já não dá mais para praticar a mordomia cristã.
O homem como despenseiro e administrador das coisas de Deus. Outro princípio igualmente importante no que concerne ao mandamento ou à mordomia cristã está no fato do homem ser despenseiro das coisas de Deus que Deus criou. Esse fato já aparece no início da criação, quando Deus criou o jardim e pôs para que o homem cuidasse. Para compreender a mordomia bíblica, faz-se necessário saber que somos despenseiros e administradores daquilo que Deus nos deu. No Novo Testamento, o apóstolo trata desse assunto na esfera ministerial, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Somos despenseiros, não somos donos. Lembre-se, somos despenseiros, nós somos administradores. Mas você percebe que as pessoas querem tratar a igreja como se dono fosse da igreja? Como se ele fosse dono de tudo, né? Infelizmente, precisamos entender a prática da mordomia cristã, de maneira que a gente não se sinta dono das ovelhas ou da obra, mas que nós sejamos apenas mordomos, administradores da obra de Deus. É isso que nós precisamos, irmãos, colocar em nosso coração. Precisamos entender, praticar, entender. Olha, todo o cristianismo, o fundamento é o amor. Todo o cristianismo, o fundamento é o amor que move a igreja para contribuir, para ser mordoma, para abençoar, para estar na casa de Deus, para administrar aquilo que Deus dá. Se não tiver amor, tudo se acaba, tudo vai por água abaixo. Então a motivação principal para se ofertar de maneira voluntária, generosa, é você ter amor no coração, tá? Então, gente, para nós concluirmos, vimos nessa lição a doutrina da mordomia no contexto bíblico, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Vimos que a doutrina da mordomia é bíblica e, como tal, deve ser exercida por cada crente fiel a Deus. Dentro desse contexto, mostramos que a prática do dízimo e das ofertas é fundamental em princípios bíblicos imutáveis, e como tal deve ser observada e obedecida pelo crente que é fiel a Deus e que sente gratidão por tudo aquilo que Deus fez por ele. Entregar o dízimo e oferta na obra do Senhor, de Deus, não é privilégio, são privilégios dispensados aos que são membros do corpo de Cristo, tá? Então, nós concluímos aqui a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Quero desde já agradecer a você. Peço que você possa, irmão, mais uma vez se inscrever no canal, nos ajude. Obrigado você que já se inscreveu. Nós vamos continuar produzindo esses vídeos e abençoando a sua vida e sendo o mais bíblico possível. O mais bíblico possível. Questionando muitos pensamentos e interpretações que, ao meu ver, não condiz, principalmente esse do dízimo, né? De dever, é obrigado, você tem que dar e forçar a barra, mandar. Você vê que o apóstolo Paulo disse: olha, eu não estou mandando. O apóstolo Paulo diz que não está mandando e a gente quer mandar o povo dar o dízimo. Não, a gente precisa ensinar o amor. Se o povo tiver amor, o povo doa. Se o povo tiver amor e for movido pelo amor de Deus, o povo doa, não vai deixar de doar, tá? Então se inscreve no canal, aciona o sininho das notificações, compartilha esse vídeo, dá o like e faz esse canal crescer. E vamos juntos evangelizar para a glória do nome do Senhor. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família e até o próximo vídeo, se Deus quiser.